Hi guys, I'm Carla, and this is supposed to be a quick class on how to talk about places in town and ask for or give instructions in English. Então, hoje eu vim aqui para a gente falar um pouquinho sobre alguns conteúdos da lição 3 do material Fique Idiomas em Inglês, em que vocês foram apresentados a vocabulário relacionado a lugares na cidade, algumas preposições para a gente falar de localização desses lugares e também perguntas e instruções, né, para a gente poder guiar pessoas para que cheguem aos lugares que elas desejam chegar. Esse conteúdo é um conteúdo muito útil para a nossa vida real. Então, quando a gente viaja, vai a algum lugar, é muito comum que a gente precise pedir esse tipo de informação, ou quando a gente receba também algum estrangeiro, é comum que eles perguntem esse tipo de informação e que a gente precise dar instruções para as pessoas, né? Então, vamos lá, a gente vai trabalhar um pouquinho com pronúncia, né, dos termos que vocês aprenderam e também com algumas fórmulas para que vocês consigam usar todo esse vocabulário, né, em frases e consigam dar essas instruções. Eu sugiro que vocês peguem as apostilas de vocês aí, tentem repetir os itens comigo e praticar um pouco. Então vamos lá, a gente vai começar com o vocabulário então de lugares na cidade. Supermarket, grocery store, que pode ser pronunciado de duas maneiras, então com o sonzinho de S, grocery, ou grocery, com um som de sh, grocery store. Bakery, coffee shop, restaurant, market, drugstore, snack bar, bookstore, post office, pub, bank, newsstand, clothes store. A palavra clothes também pode ser pronunciada segundo o Webster de duas maneiras, tanto como clothes, só com um Z no final, ou como clothes, inserindo o som da interdental, que é o sonzinho do TH que a gente já aprendeu. Isso torna a palavra um pouco mais difícil para a gente pronunciar, né? Porque articulatoriamente é mais complexo. Vocês podem escolher clothes store ou clothes store. Shoe store, department store, computer shop, hairdressers, DVD rental shop, office, school, college, library, bus stop, bus station, train station, hospital, emergency, church, cathedral, taxi rank, subway station, airport, police station, movie theater, theater. E aí a gente vai para algumas perguntas comuns, a gente vai ver que elas têm usos diferentes, então normalmente quando as pessoas perguntam, e isso apareceu para vocês lá no vídeo inicial da lição, né, em que a Rosa está pedindo instruções para ela poder chegar num pub em que os amigos vão se encontrar. Então ela pergunta, what's the way to? E a senhora que está na parada do ônibus vai dar as instruções para que ela chegue nesse lugar. Então, a gente vai ver a pergunta, where's the bookstore? Where's the school? Where's the theater? Para essa pergunta é mais comum que as pessoas nos respondam com alguma indicação, algum outro ponto de referência para falar onde ficam esses lugares, ou simplesmente digam em que rua eles se localizam, né? Então, onde é a escola? A escola é na avenida tal, ou a escola é ao lado de tal coisa, na frente de tal coisa, próximo ao parque.
E a outra pergunta que seria what's the way to? Vai servir mais para que as pessoas realmente deem as instruções de como a gente chega lá, né? A gente também pode escutar a pergunta como how can I get to? Or how do I get to tal lugar? A gente vai ver alguns exemplos, mas para isso a gente primeiro vai ver essa pergunta inicial, então, where's the bookstore? Where's the school? Para a gente dar essas referências, dizer onde se localizam as coisas, vocês viram algumas preposições de lugar ou de localização. Primeiro, os usos de in, on e at. Então, in para a gente falar dentro, né, de algum lugar. On para a gente se referir mais à superfície e daí também é muito usado então para nomes de ruas, né, e avenidas. E o at, que normalmente vai ser o em também no português, mas não necessariamente dentro do lugar. E ele é bastante usado quando a gente dá algum ponto de referência, então at the corner, at the roundabout, at the cinema, mas a pessoa não está exatamente dentro do cinema ou do theater, então eu vou dar uma referência. E aí as preposições que vão seguir, vocês têm lá as preposições e as traduções, eu vou só revisar então a pronúncia com vocês, né? In front of, opposite, across, next to, beside, between, above, under, past, near. E aí a fórmula para que a gente responda a essa pergunta é normalmente utilizar um lugar, verb to be, então tal lugar é ou fica, e aí eu vou usar uma preposição, então perto de, ao lado de, na frente de, outro lugar. Então vocês vão ver a nossa fórmula que seria X, o is, né, do verb to be, ou are, se eu estou falando de mais de um lugar. Um espaço para a gente colocar a preposição, né, que vai indicar essa relação de posição que a gente quer, e o y, que é um outro lugar. Como, por exemplo, se eu pergunto, where is the church? Eu posso responder, the church is across from the school. The church is across from the school. Se eu pergunto para a pessoa, ou eu recebo essa pergunta, where is the supermarket? The supermarket is next to the drugstore. Ou ainda, se eu estou falando, né, da livraria, where's the bookstore? The bookstore is past the bank. E para as outras perguntas, então, what's the way to? Ou how can I get to? How do I get to? Vocês viram alguns verbos, né, úteis para a gente dar essas instruções, ações, então, que as pessoas precisam fazer para chegar aos lugares definidos. Take, para a gente pegar, então, né, uma rua. Take Main Street. Walk. Walk vai servir bem para quando a gente está dando instruções para uma pessoa que está a pé, né? E quando a gente está falando de qualquer outro meio de transporte, normalmente a gente vai usar o go, que vocês têm logo na sequência, né, com as mesmas instruções. Walk along, walk up, walk down, walk past, walk as far as, walk 2 blocks, e aí eu vou mudar o número de quadras, né, 3 blocks, 4 blocks, walk about 200 yards, e aí vai ser uma medida que eles usam, né? A gente aqui usaria metros. Go straight ahead, go along, go up, go down, go past, go as far as, turn left or turn right. Turn right, turn left, turn at, e aí o ponto de referência, turn at the traffic light.
E aí, de novo, o uso do at que a gente falou, né? Com algum ponto de referência. Turn into, stop at, stop before, stop after, stop next to, stop beside. E aí eu trouxe uma pergunta para a gente responder com base em um mapa, e aí eu sugiro que vocês depois tentem chegar a outros lugares, né, com base nesse mapa. E a minha pergunta é: How can I get to the train station? Or what's the way to the train station? Vocês têm então nesse mapa um parque bem no centro, na direita superior vocês vão ter uma estrelinha vermelha que é onde vocês estão. E lá na parte inferior a gente tem a station, que é onde eu quero chegar, né? Que é um prédio amarelo. Eu diria, por exemplo, né? Eu vou fazer um modelo para vocês. Walk down East Street, turn right on Station Road. Or, então aqui eu também poderia dizer, em vez de turn right on, eu posso dizer take Station Road on your right. Go ahead for 2 blocks, or go straight for 2 blocks. The station is on your left. Outra maneira de eu dizer isso. Go down East Street, turn right on Station Road, go past the second traffic light. Or stop at the second traffic light. Qualquer uma dessas informações vai me levar ao lugar onde eu quero chegar. E aí vocês podem prestar atenção que eu posso seguir outras rotas nesse mapa também. Então, há diversas sugestões possíveis, né, de instruções para a gente dar nesse contexto. Vocês têm vários outros prédios, eu sugiro que vocês treinem. Deixem os comentários no final do vídeo e também não esqueçam de deixar sugestões para a gente preparar mais material para vocês, tá bem? Bom curso!